Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa última aula do Wine Update. Nós estamos aqui, todos os professores engajados em trazer todas as novidades do mundo do vinho para vocês. E nessa última estou muito bem acompanhada pelo Júlio César Kunz, nosso professor da BSRS, diretor da BS, vice-presidente da BS Brasil, no qual nós vamos juntos aí falar um pouquinho sobre champanhe e os espumantes ingleses e as relações entre essas duas bebidas. Muito obrigada pela companhia de hoje, professor Júlio, se quiser dar as boas-vindas para o pessoal aí. Prazer estar contigo aqui e tema bem legal, né, para fechar, porque champanhe, é um tema sempre muito bom, né? E a Inglaterra e seus espumantes, o Reino Unido, né, como um todo, e seus espumantes têm uma ligação histórica muito próxima com o champanhe. É um mercado importante para champanhe e nós encontramos também um terroir que, bom, eles gostam de comparar com champanhe, nós vamos fazer essas comparações também. Isso aí. Bom, então eu vou começar o compartilhamento da apresentação. De qualquer forma, nós estamos na última aula, mas se vocês tiverem interesse em se inscrever no workshop como um todo do Wine Update, vocês conseguem depois receber um certificado por essas aulas que vocês realizaram. Então, mesmo que vocês estejam assistindo a última aula ou somente esta aula e quiserem assistir as outras e se inscreverem no evento como um todo, porque são 4 aulas no total, essa é a última, mas tem outras 3 já publicadas no canal do YouTube, vocês podem se inscrever pelo link que nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, e aí vocês recebem o certificado, tá? Então, acho que é uma oportunidade aí de atualização e de uma complementação aí que a gente tem, não só os nossos alunos e associados à BS, mas também a quem nos assiste aqui pelo canal do YouTube. Vamos lá, eu sou a professora Patrícia, quem não me conhece ainda, eu recém fiz uma certificação aí em champanhe, o Master Level da Wine Scholar Guild, e isso fez com que nos últimos tempos eu tivesse muito focada em champanhe, fiz uma masterclass esses dias sobre o assunto, porque realmente é um assunto muito apaixonante, né? É uma região que parece muito fácil de estudar, porque ela é pouco complexa, vamos dizer assim, entre indicações geográficas, já que a gente não tem tantas, mas tem tanto de história e tanto sobre o estilo de cada maison para estudar, que assim, ó, pode ser muito mais abrangente do que a maior parte das pessoas imagina. Antes de mais nada, a gente vai seguir aí um pouquinho o que a gente imagina criar conexões entre Reino Unido e champanhe, né? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a reputação de champanhe, como que isso aconteceu com o passar da história e como foi se criando uma relação com os ingleses. Além disso, vocês vão ver que, além dessa relação e essa adoração dos ingleses pelo champanhe, também as mudanças climáticas foram que propiciaram toda essa produção que acontece hoje no Reino Unido, de espumantes, né, e de outros vinhos também. Então, a gente vai falar de toda essa temática para vocês entenderem como é que se dá essa relação entre champanhe e o Reino Unido. Bom, para começar falando de champanhe, para quem não tem muita ideia ainda, é uma indicação geográfica, tá? Então, champanhe a gente vai usar somente para vinhos espumantes da região de Champagne, mas estou supondo que aqui a maior parte de vocês deve assistir vários vídeos da BSRS e já tem uma boa ideia do que eu vou estar falando. E nós vamos estar falando hoje, é claro que a região de Champagne como um todo tem outras indicações geográficas, mas a principal é da bebida espumante. Então, é nessa que nós vamos nos focar. Com o passar da história, a região sempre produziu, assim, muitos estilos de vinho. E por muito tempo, eles produziam simplesmente um vinho tranquilo, já que não era possível produzir vinho espumante. E eu vou explicar já já para vocês por que que isso não era possível e depois isso foi mudando. Clovis, o rei dos francos, teve uma influência muito grande para toda a reputação da região e principalmente para a cidade que hoje é capital, que é Reims, né, capital da região de Champagne. Clovis, ele não era ainda do cristianismo, né, e para ele ser batizado e convertido, ele fez um acordo com o bispo Reims. E esse bispo disse para ele: "Olha, se você se converter ao cristianismo, todas as suas batalhas você vai ganhar, você vai vencer todas as suas batalhas". E o Clovis disse: "Bom, realmente, se eu vencer todas as minhas batalhas, estou de acordo, eu me converto ao cristianismo".
Inclusive, esse bispo, como a região já produzia vinhos, pegou aí, né, uma barrica de vinho e disse que para o Clovis, enquanto tiver vinho nessa barrica, você sempre vai ser um vitorioso. E realmente aquele vinho nunca acabou, tanto que depois ele foi até teve uma adoração ao bispo de Reims, porque justamente foi um milagre que aconteceu ali, né? E Clovis acabou realmente vencendo as batalhas e foi convertido, foi batizado no cristianismo, foi convertido então ao cristianismo. Só que daí isso abre um precedente histórico para batizarem os reis na Catedral de Reims. E durante mais de 600 anos, 27 reis foram coroados ali. Então, esse local acaba sendo uma grande referência e, a partir disso, muitos dos vinhos que eram produzidos ali eram consumidos pela nobreza. Então, desde o início da história, Champagne já consegue um destaque por estar em um lugar muito estratégico, até para as guerras, eu vou comentar sobre algumas aqui para vocês verem o quanto ali era um lugar de passagem também, né, entre até a Inglaterra e Paris, que é a capital da França. Então é um ponto estratégico importante. Os romanos tiveram um papel muito importante na região também. Os celtas, né, que foram o povo que realmente iniciou a vitivinicultura, mesmo que fossem os romanos aí, que realmente conseguiram produzir em maior escala. Mas, para resumir, então, essa região acaba tendo uma reputação mais elevada, muito por causa do papel da nobreza. Troyes já foi a capital de Champagne. Na verdade, foi a capital de Champagne até a Revolução Francesa. E desde o século VIII até a Revolução Francesa, essa era a cidade principal da região. E ali aconteceram muitas feiras. E nessas feiras, no meio dos negócios, qual era o presente que se entregava e que se festejavam o sucesso das negociações? Champanhe. É claro que quando eu falo champanhe, muitas vezes era o vin ordinaire de Champagne, eram outras bebidas, na verdade, da região, mas com outro estilo do que a gente enxerga hoje, né? Que é esse espumante, translúcido, nesse estilo mais complexo de método tradicional. Nem sempre foi assim, mas mesmo assim eram presenteados, então, com essas bebidas do local que, com o passar do tempo, foram se aprimorando. Champagne acaba virando, não só é reconhecida como pela Unesco, mas também como um local de refúgio que eu comentava, né, pelos romanos aí, eles deixaram essa quantidade de carrière incrível, já habitados antigamente por causa das guerras, que funcionaram como refúgios. Nada mais são do que calcário, no qual eles foram escavando, tem 250 locais como esse aqui, que se chama Carrière, que tem mais ou menos 30 metros de profundidade, e hoje em dia funcionam não só como adegas, porque mantém uma média de temperatura muito parecido com o que se tem no ambiente externo de Champagne, essa média de 10 graus, assim como eles fazem as visitas, funciona como adega, e é um atrativo, né? Visualmente é lindo isso de calcário, e acaba sendo um local também para exibições de arte. Então, o luxo perpassa o que é só a bebida de champanhe e engloba o que é a cultura também e a arte. Essas exibições vocês vão ver em muitas das maisons, se vocês forem visitar. A Ruinart é uma maison que realmente, anualmente, assim, eles têm uma exibição diferente. Nos últimos anos, eles estão com exibições mais fixas, mas com o passar dos anos, sempre tiveram muitas demonstrações de arte, e que hoje em dia é muito interessante pensar nessas exibições, porque essa, por exemplo, é uma exibição que mistura inteligência artificial e o que, na verdade, a inteligência artificial traz informações do clima e da mudança dos vinhedos nas estações para serem representadas a partir das luzes. Então, é um trabalho muito bonito que a gente vê nas Carrière e ajuda também a alavancar essa reputação de champanhe, porque eles conseguem trabalhar como um todo, né? Não só a gastronomia local,
mas a arte e cultura também. Champanhe é uma bebida que já foi vista muito no cinema. O cinema está aí há mais de 120 anos e champanhe vem acompanhando muito dessa história do cinema. Alguns filmes foi utilizado champanhe de forma mais espontânea, tipo James Bond amava Boulanger. Então, todos os filmes com James Bond se tem algum momento champanhe é Boulanger. Tem Breakfast at Tiffany's, que foi mais espontâneo também, o uso de champanhe, Pretty Woman, e Gatsby, que daí já é um patrocínio realmente, foi feita uma publicidade em parceria com a Moët Chandon, e aí a gente vê, né, só o champanhe de forma espontânea, mas também como meio de publicidade, mas sempre trazendo aquele toque de luxo, de nobreza e de exclusividade, que é todo esse papel de champanhe, né? Então, mesmo que não fosse uma parceria com uma marca, se trazia a bebida como um item de luxo, né? Trazendo luxo em algum momento dessa história do cinema também. Eu comentei antes que Champagne foi um local aí meio estratégico e acabou sofrendo um pouco com as guerras, mas a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, os vinhedos continuaram sendo trabalhados. Vejam, né, aqui estavam os agricultores trabalhando nos vinhedos, os vinhedos en folha ainda, né, em multidão, e o exército passando no meio, né? Então, claro que aí a gente está falando de uma situação comercial muito difícil na Segunda Guerra Mundial, principalmente porque os alemães tentaram diminuir um pouco essa reputação aí do champanhe ao redor do mundo, e por causa dessa necessidade, principalmente pensando no mercado externo, se cria o CIVC. E muitos dos idealizadores e quem iniciou o comitê de champanhe, que regulamenta champanhe, que divulga a marca de champanhe até os dias atuais, essas pessoas lá na Segunda Guerra Mundial foram colocadas em campos de concentração. E muitos produtores não ficaram nem a favor do próprio comitê de champanhe. Então foi uma situação muito difícil, mas que, ao mesmo tempo, esse período de Primeira e Segunda Guerra Mundial, a região estava se recuperando, vou até mostrar para vocês, de filoxera. E aí, nesse momento, o que que se faz com as uvas? As uvas que antes eram totalmente outras, não era Pinot Noir, Chardonnay e Meunier como principais uvas, acabam então sendo replantadas uvas, mas já em vinhedos com as três principais e todas as autorizadas, todas as 7 autorizadas. Então, muda-se muito o estilo de champanhe, não só para o que se imaginava para o champanhe, que já estava com borbulha, outro estilo diferente do que se tinha na antiguidade, como também se mudam as uvas que eram plantadas ali. Só para comentar com vocês como o champanhe era e depois foi se transformando, porque eu vou comentar isso depois lá quando eu falar dos ingleses, mas antigamente o champanhe, mesmo que já sendo utilizado esse nome, ele era muito dividido em Vin de la Montagne e Vin de la Rivière. Os Vin de la Rivière eram mais aclamados, né, mais famosos pela sua qualidade um pouquinho superior do que os Vin de la Montagne. Os Vin de la Montagne eram da uva Goa Noir e os Vin de la Rivière vinham da Fromenteau. Fromenteau, que é a Pinot Gris. Então, esses eram vinhos de estilos diferentes, mas a região já sofria com a qualidade dos vinhos tintos. Por isso que os Vin de la Montagne já não eram tão apreciados. E isso fez com que eles começassem a repensar, então, os próprios vinhos da região, né? Já que esses vinhos tintos não estavam dando muito certo ali. Mas por muito tempo, então, eles vieram plantando uvas tintas para elaborar os vinhos tintos, uvas brancas ou uma Pinot Gris para elaborar vinhos mais claros, mas eles nunca conseguiram um vinho tinto muito encorpado, muito intenso, com uma qualidade muito elevada. Isso foi sempre um pouquinho mais difícil de produzir. E aí, o que que eles faziam, então? Eles começaram a repensar o próprio estilo, começaram a produzir também vinhos brancos de uvas tintas, e essa transformação aí de uvas tintas em vinificação para brancos, isso se deve a Dom Perignon. Isso sim se deve a Dom Perignon. E aí vocês vão ver que Dom Perignon tem esse papel importante
e não outro que às vezes as pessoas imaginam, tá? Mas sim, Dom Perignon tem essa influência porque ele pensava em colher uvas tintas de regiões mais quentes e de vinhas mais velhas para elaborar os vinhos tintos. E quando não desse para elaborar esses vinhos tintos, com essas uvas com mais taninos, mais concentração, acabava extraindo o suco, então, desse mosto de uvas tintas para elaborar um vinho branco. Mas no início era muito um vin gris, né? Que passa então do que antigamente se tinha, que a maior parte dos vinhos era um claret, um casca de cebola, para um vin gris, para ir diminuindo essa coloração dos vinhos que estavam sendo utilizados. Mas, com o passar do tempo, as borbulhas, elas não surgiram ali à toa, tá? Champanhe, por ser uma região fria, acaba que, mesmo que esses vinhos fossem vinificados e ficassem tranquilos, né, quando eles estivessem prontos, quando o inverno passava, eles se mantinham bem no inverno ali, sem criar borbulhas, e quando vinha primavera, então, esses vinhos voltavam a fermentar e criavam borbulhas. Só que o que acontecia naquele período? Não se tinham recipientes fechados, hermeticamente fechados. Então, essa borbulha acabava sendo dissipada e eles não conseguiam assegurar essa borbulha dentro de uma garrafa, por exemplo. Até porque a comercialização dentro de uma garrafa nem acontecia ainda, nem autorizada é. Então, tem até, quando a gente vai falar de origem das maisons, por exemplo, a primeira maison a surgir em Champagne foi a Ruinart, em 1729. Só que, se vocês forem procurar como primeira vinícola, não é a Igocê. Só que ela elaborava vinhos tintos. Então, a primeira vinícola a produzir espumantes na região de Champagne, sim, é a Ruinart. Mas a Ruinart só consegue elaborar champanhe, como outros produtores, porque a gente acaba entendendo essa vinificação em brancos, consegue aprisionar as borbulhas dentro de uma garrafa que é forte o suficiente, né? E começa a entender um pouco mais desse processo. Enquanto isso, a gente não tinha muito o uso do método tradicional. E quem que descobre, então, o método tradicional? E é aí que a gente começa a puxar os ingleses para essa região de Champagne, né? Sempre houve uma certa competição entre ingleses e franceses. Mas no caso do champanhe, da origem da bebida com método tradicional, bebida espumante de método tradicional, essa disputa segue. Por quê? Porque se vocês forem ler sobre a origem do método tradicional, tem muito a influência dos monges beneditinos. Por quê? Porque dentre os afazeres, né, deles, que eles realmente eram uma organização que tinham afazeres domésticos, uma organização, se mantinham, conseguiam vender vinhos para se manterem ali, e tinha uma boa produção pensando na qualidade dos vinhos. Esse processo é descoberto em Limoux, em 1531, na Abadia de Saint-Hilaire, tanto que Blanquette de Limoux é o primeiro realmente espumante aí, mas a gente tem um registro inglês em 1662 do Christopher Marré, e ele registra esse método tradicional. Então, há uma... E a gente tem que falar também, tem que lembrar que tem espumante de método ancestral também nesses dados, e aí fica entre, foram os franceses ou foram os ingleses? É claro que se vocês forem ler qualquer referência sobre isso, vai aparecer que o Christopher Marré registrou em 1662, antes que Dom Perignon. Mas Dom Perignon não foi quem descobriu o processo. Então, não se deve a Dom Perignon. E daí eles falam, não, realmente foi antes dos franceses, porque Dom Perignon veio muito depois, 200 anos depois. Não, porque não foi Dom Perignon que descobriu o método de aprisionar as borbulhas dentro da garrafa. É claro que naquele período, por mais que os ingleses tivessem um certo conhecimento, não se sabia bem certo a fórmula de tiragem, quanto que a gente ia colocar de açúcar ali, se botava levedura, se não, quanto que ia surgir de borbulha. Então, isso tudo era muito aberto ainda, a gente não descobria, não tinha Pasteur para nos passar muito bem ainda esse processo de fermentação, como ia acontecer por meio das leveduras, e tudo eram muitas suposições. Mas foram os ingleses, e muitos relatos históricos mostram que foram os ingleses que começaram a criar gosto por espumante. Então, esses vinhos que saíam de champanhe
sempre foram muito vendidos para os ingleses. Desde o início da história de champanhe, sempre teve muita comercialização da bebida de champanhe para os ingleses, né? Estrategicamente falando de posição geográfica também tinha uma certa facilidade. E aí, quando eles mandavam esses vinhos e eles voltavam a fermentar, como eu comentei com vocês, quando começava a esquentar o clima, eles gostavam. Muitos dos ingleses gostavam dessa sensação das borbulhas. Então, eles, dentro da Inglaterra, começaram, e do Reino Unido como um todo, começaram a criar formas de aprisionar as borbulhas. Por quê? Eles estavam querendo realmente aquela sensação das borbulhas, enquanto os produtores de champanhe estavam querendo se livrar. E é interessante a gente imaginar que, às vezes, a gente não escuta o consumidor, né? E aí, champanhe demorou um pouco escutar o consumidor. Porque o Reino Unido é um dos grandes mercados consumidores de champanhe até os dias atuais. E aí, quando eles entenderam, tudo bem, a gente pode produzir uma bela de uma bebida espumante, tudo muda. Porque daí eles começam a se focar no que eles realmente sabem fazer. Porque há muito tempo eles vêm tentando elaborar um vinho tinto que não dava certo. E a influência dos ingleses vai além dessa tendência de querer, e dessa demanda, né, de querer vinhos espumantes com borbulhas. Vai no desenvolvimento do vidro, de um vidro forte o suficiente para aguentar as borbulhas dentro da garrafa. Esse vidro, na verdade, ele foi criado de forma acidental, na tentativa ali de tentar colorir o vidro, se acaba adicionando outros minerais, inclusive magnésio, para tentar criar um produto de outra cor, mas ele acabou ficando mais resistente, o que ajudou, então, a segurar essas borbulhas dentro da garrafa. É claro que depois se vão criando aí todas as outras partes da embalagem, né? Tanto rolha quanto muselê. Então, em 1844, então tem outras partes aí, outras composições da embalagem como um todo que ajudam a segurar as borbulhas, mas principalmente o vidro, porque sempre foi um problema o vidro da garrafa de champanhe. Quando se começa a vinificar champanhe como espumante, vocês estão vendo essa máscara de ferro? Por muito tempo se utilizou nas caves as máscaras de ferro, porque esse vidro explodia. Então, era perigoso, né? E aí, por causa do vidro desenvolvido pelos ingleses, é que eles conseguem realmente autorizar a venda de champanhe, pouco antes de 1729, poucos anos antes de iniciar a Ruinart, a primeira maison de champanhe, eles só conseguem fazer isso por quê? Porque há o desenvolvimento desse vidro, a autorização de venda nesse tipo de embalagem dentro da França, e aí sim se consegue deslanchar esse produto espumante. Os ingleses também sempre definiram muito o estilo de champanhe. Por muito tempo, champanhe foi muito doce. Claro que a gente tem que lembrar que a acidez era muito elevada também. Mas, além disso, no processo de harmonização de consumo dos ingleses, sempre eles consumiram muito junto com o prato principal, não só com sobremesa. Então, começaram a consumir realmente esse espumante junto com o prato principal e que pediu uma bebida mais seca. Então, o champanhe foi começando a diminuir essa quantidade de açúcar. O principal mercado para o champanhe é Estados Unidos. Em volume, é muito parecido com o Reino Unido, mas em valor, Estados Unidos acaba disparando muito. Mas se a gente for pensar em população, é claro que Reino Unido tem uma importância gigante assim, para a região. Então, o consumo é muito guiado pelo Reino Unido. E agora eu vou começar a citar sobre mudanças climáticas para o professor Júlio entrar aí na parte dele, falando dos espumantes ingleses, porque foram essas mudanças climáticas aí que estão sendo um grande desafio para Champagne, que estão propiciando com que os ingleses possam elaborar essa bebida que são amantes há tanto tempo. Essas mudanças climáticas estão afetando a região de Champagne, principalmente com eventos extremos, com picos de calor, com aumento das chuvas, com um maior risco de geada. E esses picos de calor são muito doidos, assim, porque é uma região muito fria, né? Tá quase no paralelo 50. Champagne recebe 1.650 horas de sol por ano, e o mínimo para amadurecer uma uva são 1.400 horas de sol por ano.
é uma região que pode atingir, às vezes, fica por dias menos 25 graus. Tá? Então, tem alguns locais que atingem essa temperatura. E se não fosse esse relevo e essa proximidade dos rios, dos grandes corpos de água, não ia criar um terroir tão propício para poder elaborar essas uvas. Então, o champanhe sempre sofreu muito com o frio e com o risco de geada. Por isso que a gente está falando aí das uvas principais, né? Chardonnay, Pinot Noir e Meunier, que tem uma maturação mais precoce, que tem uma brotação mais tardia para poder fugir um pouco dessas geadas. Então, sempre foi um grande desafio para Champagne o frio. Não que agora não se tenham episódios de frio importantes. A gente segue tendo, porque temos eventos extremos, então muito frio e às vezes muito calor. Mas um problema que esses dias até entrevistei alguns produtores de champanhe e que eles andam relatando é que tem problema de casca, uva queimada do sol, o que sempre foi raro de se acontecer nessa região. Então, tudo isso vem fazendo com que o champanhe venha caindo a acidez. Então, a acidez caiu nos últimos 30 anos quase 2 gramas por litro. O potencial alcoólico aumentou em 0,7. A colheita se antecipou 18 dias. E muitas vinícolas que elaboravam o vinho espumante, o vinho base, já se fazia fermentação malolática, naquela transformação de ácido málico em ácido lático, para diminuir também um pouquinho a acidez, vem parando de fazer fermentação malolática ou fazendo parcial. Então, essas mudanças climáticas trazem a exigência de se desenvolverem novos clones para a região de Champagne e um trabalho em vinhedo muito sério para poder lidar melhor com essas mudanças climáticas. Então, ao mesmo tempo que vem sendo um grande desafio para a região de Champagne, vem propiciando aí a produção, então, de espumantes ingleses, não é mesmo, professor Júlio? Exatamente, as mudanças climáticas que fazem Champagne perder suas características, fazem também o resto do mundo perder suas características. As regiões francesas são extremamente impactadas, a Itália, a Espanha, a Alemanha e a Inglaterra também. Acontece que a Inglaterra não é um produtor tradicional de uvas e de vinhos, ainda que também essa história que vai se repetir por toda a Europa. Chegam os romanos, levam videiras, videiras são cultivadas, elabora-se vinho, Idade Média, alguma coisinha. A Inglaterra não deslanchou propriamente. E isso vai acontecer de uma maneira muito importante nos últimos anos. Como a professora Patrícia já comentou, os ingleses sempre foram foram grandes apreciadores de espumantes, influenciaram enormemente, desenvolveram tecnologias fundamentais, né, como o método tradicional, que apesar das polêmicas, os registros efetivamente são ingleses, a importância da garrafa em vidro inglês, né, com toda essa tecnologia e por aí vai, mas principalmente pelo seu gosto, né, pelo consumo de vinhos e pela sua capacidade comercial, né? Os ingleses não só foram responsáveis eh, por diversas influências na região de Champagne, mas isso vai acontecer também no Porto, Jerez, os vinhos de Bordeaux, a própria expectativa de vinhos tintos mais encorpados, em vez dos claretes ou vin gris, como se chamava na Idade Média, para, né, em detrimento desses vinhos e para vinhos mais encorpados, foi uma influência do gosto inglês, que acabou empurrando champanhe para precisar ter certas inovações, da mesma maneira Bordeaux e Borgonha, né? Mas a Inglaterra vai ter um papel, e o Reino Unido, na verdade, vai ter um papel muito importante a partir dos anos 80, porque esse comércio internacional sempre foi muito influenciado pelos ingleses, especialmente a partir das navegações, mas desde o século XIII eles vão ter uma influência no mercado francês, em função do seu consumo interno, em função das grandes navegações e tudo mais. Mas o mercado interno inglês vai se tornar muito relevante efetivamente a partir dos anos 80.
Né? Até os anos 80, anos 70 e 80, a França andava muito bem com seu mercado interno. Isso em função de um crescimento enorme de consumo que teve aí no século XIX, né? No período pós-industrialização da França, o consumo interno vai atingir um pico absurdo de quase 180 litros per capita de vinho anual, né, no entre guerras. E após a Segunda Guerra Mundial, esse consumo começa a cair e o comércio internacional começa a ficar mais importante. Isso não acontece só na França, isso vai acontecer nos principais países produtores. Né? O consumo na Itália cai, o consumo na Espanha cai. É, ainda que não esteja nesse gráfico, o consumo na Argentina cai, o consumo no Uruguai, em todos os países que têm um consumo tradicional. O que é um consumo tradicional? É um consumo muito influenciado pela vida rural, que é um consumo cotidiano, o dia inteiro, literalmente. A Serra Gaúcha, aqui no Brasil, experimentou isso, né? De ter um consumo de vinhos habitual a partir das 9 da manhã, né? A partir do lanche da manhã já se consumia vinho, almoço, janta e tudo mais. Esse famoso vinho em todas as refeições, né? Que vai, na passagem para a vida urbana, ser um consumo de fonte de álcool para relaxar depois de um dia extenuante de trabalho, e às vezes um pouco exagerado, né? O pessoal não tinha ansiolítico, né, naquela época, então tinha que se virar com álcool mesmo. Mas a partir da Segunda Guerra Mundial isso começa a cair e a partir dos anos 80 ainda mais. Então nós vamos ver essa queda de consumo no mercado interno na França, mas Itália, Espanha, que são países tradicionais, Portugal também vai entrar nisso, mas a gente vai ver um crescimento no consumo no Reino Unido, que é um crescimento que vai estar também presente nos Estados Unidos. E esse aumento de consumo é um consumo diferente, porque deixa de ser um consumo do dia a dia para ser um consumo mais qualificado. Por isso que o Reino Unido vai ser importante para o mercado de champanhe, por ser um mercado que está disposto a pagar mais. E, bom, hoje, esse gráfico aqui vai ser até 2015, mas o consumo no Reino Unido mais ou menos se mantém desde então. Agora a tendência é começar a cair, como todas as bebidas alcoólicas, né? Da mesma maneira na Alemanha, nos Estados Unidos. Bueno, com um mercado muito consumidor, e ao mesmo tempo acontece na Inglaterra uma mudança climática importante que não vai fazer a Inglaterra ainda mudar tanto assim o seu perfil climático do ponto de vista da vivência das pessoas, mas para a agricultura sim, especialmente para a videira. Quando a gente fala no vinho de aumentar meio grau, 1 grau, nós estamos falando de mudanças enormes em termos de terroir. E um dos argumentos que os ingleses vão usar, e eles vão brincar com isso, eles vão dizer assim, champagne is back home, né? Champanhe está voltando para casa, né? Nessa brincadeira de já que, né, o método tradicional teria se desenvolvido em Londres, então agora, então vamos elaborar champanhe. É o que eles dizem, né? E, não, mas champanhe é só em champanhe. Claro, vão elaborar vinhos espumantes, mas bom, espumantes com características, inclusive, parecidas com o champanhe. E por quê? Né? Eu já vou antecipar para vocês. Efetivamente, os espumantes ingleses, não todos, mas alguns têm efetivamente uma qualidade próxima de champanhe. Preços até mais altos que champanhe por enquanto, né? Mas, e por que isso acontece? Uma das razões que eles vão dizer é que, em função desse incremento, né, climático, a gente vê aqui o ano de 2022, como as temperaturas médias estão mais altas em todo o Reino Unido, mas especialmente ao sul. Então, a gente vai ver o sul da Inglaterra e a Cornualha, especialmente mais quentes em comparação com o resto do Reino Unido. É, por enquanto, não teremos espumantes escoceses, tá? Tem alguma coisinha de vinho na Escócia, mas nada de muita qualidade ainda, porque esse gráfico diz de temperaturas, mas não diz de chuvas. E a Escócia continua muito chuvosa, o sul da Inglaterra continua muito chuvoso ainda,
e por isso que nós vamos ver como a diferença entre safras ainda vai ser muito grande, produtividade muito alta num ano, muito baixa no outro, em função ainda da pluviosidade. Esse aumento de temperatura não garante também que o clima seja mais seco. Mas o que que eles dizem? Bom, o nosso clima hoje é muito parecido com o que era a Champanhe há 100 anos atrás. É o que eles vão dizer. Champanhe está enfrentando como pode, né, e por enquanto bastante bem, como todas as regiões da França conseguem, né, com trabalho em vinhedo, com podas diferentes, trabalhando porta-enxertos diferentes, testando, recuperando variedades que ficavam um pouco de lado, né? A gente vê a Arbane começando a crescer em Champagne, testes com a Voltis, que é uma PIV. Bom, e vão, por enquanto, conseguindo, com questões na vinícola, como a Patrícia já comentou, né, de reduzir o uso de malolática, redução de dosagem também em champanhe, e por enquanto vai se dando bem, e a França, em geral, está conseguindo se adaptar. Mas a Inglaterra diz, bom, agora aqui dá para fazer como se fazia antigamente champanhe. E eles vão se arriscar com isso. E com resultados, como eu falei, bastante interessantes. Hoje, nós vamos ter mais de 1.000 vinhedos na, no Reino Unido como um todo. É, já são mais de 4.000 hectares, né? São mais de 200 vinícolas, um incremento de 123% em 10 anos. O que que significa? A área cultivada, o número de vinícolas, dobrou em 10 anos apenas. E a gente sabe que o mundo do vinho é lento. Então, quando isso acontece em 10 anos, é um sinal de que algo realmente muito importante está acontecendo. Então, qual é a conjunção? Tem as questões da mudança climática e tem que os ingleses de bobos não tem nada, né? Então, eles, bom, a gente tem um mercado aqui de espumantes, nós temos os críticos de vinhos mais influentes do mundo, nós sabemos vender vinho, o clima está começando a ajudar, vamos nessa. E é o que eles fazem. Então veja só como a área cultivada, desde 2012 até 2023, vai crescer enormemente, né? Sai aqui de 1.500 hectares, passando de 4.000 hectares. É um crescimento absurdo. E por que a partir disso? Porque antes disso, a verdade é que a área cultivada era muito parecida, né? Não teve grandes mudanças. Esse gráfico aqui vai falar desde os anos 70, que é a partir de quando se tem dados mais precisos, e só a partir da década de 2010, então, que a gente vê um pequeno crescimento aqui. Esse gráfico, o gráfico anterior mostra melhor, né? Porque ele está com um zoom maior. E aqui porque junta duas informações. Junta não só a área total em hectares, mas a produção em hectolitros. E por isso que esse gráfico fica um pouco desproporcional. Mas esse gráfico vai mostrar, então, quanto a produção cresce, mas vejam como é uma produção extremamente inconstante, né? A gente tem picos de produção e a gente tem vales de produção. Produções muito baixas. O que são isso? Safra ruim. Safra ruim na Inglaterra não é necessariamente uma safra qualitativamente ruim, é uma safra ruim de produtividade. Veja como pode cair a menos da metade do potencial de produtividade efetivo. E isso se deve às chuvas. Então, por mais que a gente tenha que estudar o terroir inglês, tem potencial, também não é o paraíso, né? Não é assim, a Inglaterra vai desbancar champanhe? Talvez. A gente não sabe disso no futuro. Mas tem desafios enormes ainda, especialmente em função da pluviosidade. A gente vê, então, como a diferença de produtividade é extremamente alta. Champanhe também vai ter isso, mas não mas champanhe vai ser principalmente em função de geadas tardias, de granizo que pode acontecer, por chuvas, nem tanto, né? Pode acontecer, mas nem tanto. A Inglaterra acaba sendo um pouco mais complicada nesse sentido. Onde estão, então, essas vinícolas e esses vinhedos? Fundamentalmente na Inglaterra, tá? Tem alguma coisinha lá no norte, né, na Escócia, ó, menos de 2 hectares, realmente só para dizer que tem. Existe uma produção no país de Gales, inclusive com denominação de origem, né, são só 70 hectares, mas
A grande produção vai ser realmente na Inglaterra, especialmente Sussex, ao sul de Londres. Alguma coisinha na Cornualha. Aliás, a Cornualha tem uma expressão importante de produção agrícola, inclusive com produção de orgânicos e assim por diante. E a produção inglesa vai ser fundamentalmente de vinhos espumantes. Temos 3/4 da produção de vinhos como vinhos espumantes, e dos vinhos espumantes, mais de 90% pelo método tradicional. Só 7% pelo método Charmat. É possível carbonatação artificial, né? Menos de 2%. Normalmente aqui para vinhos frisantes, evidentemente. E 0,2% esses outros métodos, né? Transferência, método ancestral, espumante Surly vai entrar aqui, porque a gente não considera Surly que seja método tradicional, já que não tem vigor normal. E em termos de vinhos tintos, desculpa, vinhos tranquilos, os principais são os brancos, né? Temos 66% de vinhos brancos, rosés, e quase nada de, assim, 13% só de vinhos tintos, né? Bem pouco significativo. Tem já, aqui, só para não dizer que não falei das rosas, né? Já tem, assim, alguns vinhos brancos que são interessantes, muito simples, muito de entrada, pouquíssimos vinhos tintos que realmente possam valer a pena. O que tem de vinho tinto, que alguma coisa que pode valer a pena é de Pinot Noir, mas eu diria assim que nisso é uma grande coincidência que nós temos entre o Reino Unido e Champagne. O que tem de vinho tinto razoável realmente vai ser raro e vai ser caro demais, né? E o que entra em outros aqui é, por exemplo, o vinho laranja, né? Tem alguns vinhos laranjas interessantes. Aqui um exemplo, né? Aqui a Hambledon é uma vinícola bastante interessante e realmente é o lugar onde eu confesso para vocês que por mais que a gente estude, que tenha o anel que meridiano vai pegar o sul da Inglaterra, né? Que é o que faz essa elevação que traz o giz para a superfície em Champagne, que vai trazer solos calcários em Chablis, em Saumur, lá no meio eh, do Vale do Loire. Eh, Teoricamente a gente sabe, mas eu confesso que eu sempre achei um pouco de exagero até visitar um vinhedo na Inglaterra. E a gente vê esse solo aqui, claro que aqui não é um corte de solo para observação, isso foi uma escavação feita para uma construção, por isso tem umas ervas em cima, a gente não consegue ver muito bem, mas aqui é giz puro, só não está branquinho porque tem as ervas em cima que acabam trazendo um pouco de, acumulando, né, outros detritos e fica um pouquinho marrom, mas isso aqui é giz puro, como a gente vê em Champagne. E como a gente vê em Champagne também, nós vamos ver os vinhedos com diferentes camadas de solos. Então, nós vamos ter as áreas mais altas com esses afloramentos de calcário mais evidentes, e nas áreas mais baixas, um acúmulo de solo argiloso, de maneira parecida com o que a gente vê em Champagne. Como as encostas vão ter diferentes solos, e assim como acontece em Champagne, e aí tem a grande vantagem, que Champagne experimenta com as suas uvas já há séculos e dá para aprender alguma coisa de uma região com solos parecidos, eles já plantam direitinho. Então nós vamos ver nas partes mais altas, onde tem mais afloramento de calcário, Chardonnay. Nas partes intermediárias, aqui a gente tem solo argilo-calcário, Pinot Noir. E onde tem solo arenoso ou argila mais profunda, Meunier. Exatamente como o champanhe faz. A Patrícia falou antes, a gente estuda champanhe, que é uma única denominação de origem. A gente, nos estudos iniciais, nós não vamos a fundo, mas um estudo mais profundo de champanhe, a gente precisa saber por que que no Vallée de la Marne predomina Meunier, ou por que em Montagne de Reims predomina Pinot Noir, ou por que no Côte de Blanc predomina Chardonnay, em função desses solos. E por isso que diferentes comunas vão ser classificadas tradicionalmente, né, Châle de Cru, como Grand Cru ou Premier Cru, e para uma uva ou para outra. Hoje caiu isso, né? Mas antigamente as comunas eram classificadas inclusive pela uva. Ah, essa é uma comuna classificada para
Pinot Noir. Por quê? Em função dos solos, fundamentalmente. Claro, tem polêmicas aí que envolvem que não é só o solo, tem inclinação e tudo mais. Mas tudo bem. O fato é que os ingleses tomaram esse conhecimento de champanhe, aprenderam e estão aplicando. E por isso que nós vamos as principais uvas cultivadas no Reino Unido serem justamente Chardonnay, Pinot Noir e Meunier. Não é puramente uma imitação de champanhe. É um aprendizado com champanhe na adaptação de solo e é o que a gente vai ver nos vinhedos específicos. O produtor está aqui, eu planto Chardonnay, Pinot Noir e Meunier e tal, porque os solos são diferentes. Ponto. Né? Tem esse respeito também ao terroir, que é muito bonito. E dentro da vinícola, a coisa fica mais fácil ainda, né? Porque em termos tecnológicos, hoje em dia você tem acesso com facilidade, basta ter dinheiro. Essa vinícola ainda conseguiu um financiamento da União Europeia antes do Brexit, então eles tiveram, construíram ainda com grana europeia, os franceses ajudaram ainda de alguma maneira nessa construção, altamente tecnológica, né, com tanques para primeira fermentação pequenos, vinificando separadamente, para poder armazenar o que em Champagne a gente vai chamar de vin de réserve, né, os vinhos base dos anos anteriores, separadamente, para fazer o corte. Aqui não aparece muito direitinho, mas isso aqui é a prensa. Eles usam exatamente o mesmo método, né? Prensa para separar o que é a cuvée da taille, da deuxième taille, assim por diante. Aqui, para fazer o dégorgement com o congelamento do bico, a glace, tudo direitinho. Então, dentro da. Mas, assim, dentro da vinícola, é uma coisa que lugar nenhum do mundo hoje, aqui no Brasil, as vinícolas têm, não tem menos tecnologia do que a gente encontra em Champanhe. A tecnologia está disponível, quem pode investir tem ao redor do mundo inteiro, né? Então, eles têm um terroir interessante, eles sabem manejar, claro, estão aprendendo com as suas especificidades, especialmente em termos de pluviosidade, mas o que dá, e especialmente aqui, né, quando a gente fala da Hambledon, deixar aqui para ter o um nome, né, é uma referência importante de qualidade. Mas a gente vai pagar aí umas 70, 80 libras para os seus vinhos espumantes, né? Não é barato, aliás, é mais caro do que a maioria dos champanhes não safrados. Outras coisas que vamos encontrar aqui, além de vinhos espumantes. Vinhos laranjas interessantes, né? Tem uma possibilidade, e uvas diferentes, né? Bacchus, e outras uvas, então, o Reino Unido permite uvas híbridas, então a gente vai encontrar uvas híbridas, Cevier e outras. Experimentos com uvas pive, que o Reino Unido é úmido, então vai precisar também. Então podem surgir aí também outras coisas bem interessantes, que inclusive têm aparecido na Europa. E o Reino Unido tem lá suas indicações geográficas também, né? Então tem uma lista importante de indicações geográficas. As indicações geográficas até 2020 seguiam a legislação europeia, depois disso segue uma legislação britânica, que não é lá tão diferente assim do que era da União Europeia, tá? Mas então tem as que eram anteriores já tinham registro automático na União Europeia e continuam sendo reconhecidas, não deixaram de ser reconhecidas. Nós vamos ter, claro, as principais para queijos. Para quem não sabe, os queijos ingleses são espetaculares. Quem for visitar a Inglaterra, em termos de comida, a Inglaterra não é muito famosa, né? É só gastronomia e tudo mais. Mas tem queijos espetaculares. Tem indicações geográficas para carnes, outros produtos de origem animal, separado porque assim tem indicação geográfica para carne e tem de derivados, né? Então, salsicha, por exemplo, tem lácteos, além de queijos, outros produtos, vegetais, frutas, pescados, cervejas, destilados, obviamente, né? As cervejas inglesas são bastante conhecidas, whisky, enfim. E para vinhos, nós temos também. Hoje, nós temos mais de 3 mil rótulos reconhecidos com indicações geográficas. Seja, aqui eu mantive em inglês, né? Que é PDI e PDO, mas isso aqui significa indicação geográfica protegida, em inglês, né? E denominação de origem protegida ou denominação de origem controlada, né? Então, nós temos English, regional, ou seja, é bem ampla, pega praticamente toda a Inglaterra.
Nós temos Sussex, esse Y aqui ficou sobrando, não existe, é uma denominação de origem. E aqui, importante, nós temos a Dernibal, que é para uva Bacchus, eu achei interessante isso. Tem uma denominação de origem para vinho inglês, que é English ou England, e os vinhedos precisam estar acima de 220 metros. Para inglês regional, aí não tem essa restrição. Sussex vai ser bem importante, e não é por nada que nós temos uvas autorizadas. Chardonnay, Pinot Noir e Meunier. Ah, então é para espumante. Também para espumante, tá? Mas não é só. Então é uma denominação de origem que autoriza vinhos tranquilos e vinhos espumantes. Temos Welsh, que é do país de Gales, né? Então, denominação galesa, que é uma denominação de origem. E aqui interessante, né? Aqui os vinhedos têm que estar abaixo de 220 metros de altitude. E temos também a galesa regional. São as principais denominações de origem, mostrando aí também que os ingleses estão bastante preocupados. Os ingleses sofrem um pouco com algo que vinhos brasileiros sofriam mais um tempo atrás, que era, alguns anos atrás, os vinhos brasileiros enfrentavam muita resistência de críticos brasileiros. E, e os espumantes ingleses também sofrem alguma resistência, claro que nem de todos, mas sofrem alguma resistência, mas não sofrem a resistência do consumidor. Então, em Londres, com certa facilidade, a gente vai encontrar disponíveis vinhos, mas principalmente espumantes ingleses nas lojas e com o consumidor inglês muito orgulhoso dessa produção. Interessante, né? Encaixou direitinho, né? As nossas duas páginas, Champanhe e Inglaterra, encaixaram direitinho nas suas semelhanças, nas suas diferenças, e para entender o quanto esses vinhos, especialmente vinhos espumantes, têm uma influência no mercado mundial. Com certeza. E Inglaterra até, né, é um local que eles fazem tem muitas premiações de vinho. Então aí a gente vê que se tem um preconceito interno, seria muito ruim para o próprio país, né? Porque eles são responsáveis por alavancar muitas marcas e muitas regiões vitivinícolas ao redor do mundo. E isso é Sim. bacana porque acho que é um momento, assim, de disparada. Eu tive a oportunidade, eu não fui até lá ainda conhecer os vinhedos, o professor já foi, né? O professor Júlio já foi. Mas eu tive o prazer de degustar alguns vinhos, porque como eu escrevo para uma revista inglesa, eles me mandaram alguns rótulos. Eu degustei um espumante, exclusivo de corte, e dois vinhos tranquilos, mas todos com uvas super diferentes, assim. Mas tem Chardonnay, Pinot Noir, num vinho branco, um Pinot Noir Uhum. branco, Seyval Blanc, Solaris. A Solaris é uma pive. Aham. E assim, todos destacando o limestone, todos com nome a ver com limestone, né? Com calcário. E acho Uhum. que assim, né? A gente fica levando em conta aqui que tem uma certa similaridade de terroir e tudo mais, mas o que o professor Júlio destacou de já sair de arrancada, assim, né? Já fazendo certo, ou o que já descobriram por eles, é muito mais fácil. E, muito do que a gente sofre aqui no Brasil, a gente não sabe muito bem a nossa vocação. Então, quanto tempo, às vezes, muitas regiões novas vão perdendo, não é perder tempo, mas é todo esse caminho de aprendizado aí, né, que se tem e que, ao invés de, às vezes, já conseguir uma reputação mais elevada, a gente vai produzindo algumas bebidas que não é bem a vocação, que em algum período dá mais certo, não dá em outro. Agora, fico me perguntando o que vai ser de champanhe, né? Porque a gente tem que pensar, tá, estamos felizes aí pelos espumantes ingleses, com certeza, mas a gente quer continuar bebendo champanhe, a gente quer ter bastante possibilidade. Pensando em vinhedos, um último dado que eu tinha visto realmente era de 3.700 hectares, hoje já está em 4.300, como tu mostraste, né, Júlio? E Champagne tem 34 mil hectares. E a produção é um pouco variada, porque tem alguns anos que o libre, né, que é a quantidade que pode vender em champanhe é maior, outra menor. Então, Champagne trabalha muito bem com essa lei de oferta e demanda de mercado, e aí eles conseguem, em alguns anos, liberar mais champanhe para o mercado, outros menos. Mas fico me perguntando, assim, o que será de champanhe no futuro, do tipo, mudaremos ainda mais o estilo ou não, né? Como que isso vai afetar com o passar do tempo, se isso vai ser muito rápido ou não.
e como a Inglaterra vai lidar com isso, né? Se vai se aproveitar dessas mudanças em champanhe ou vai pensar no seu produto, em valorizar o seu produto, porque eles ainda têm um caminho muito longo a seguir em relação à reputação, realmente. É interessante, são perguntas bacanas, assim. Mas eu vou só fazer um comentário em cima do teu comentário anterior de regiões brasileiras. É que o sul da Inglaterra está se aproveitando das semelhanças com Champagne. O que é bom, porque, tá, isso se sabe, eu vou fazer o que se sabe. Bom, tem um revés disso, né? Se é uma imitação de champanhe, bom, quando não tiver mais champanhe, beleza, tomar vinho inglês. Mas por que que eu vou tomar vinho inglês enquanto tiver champanhe? Né? Essa é uma pergunta. E as regiões brasileiras, por outro lado, são regiões que têm muito pouca semelhança. Né? A gente tem o Vale dos Vinhedos, que a gente pode fazer algumas aproximações com a margem direita de Bordeaux, e se usa disso, tanto que a gente tem Merlot, né, vem claramente desse aprendizado, ou antigamente tinha um monte de Cabernet Franc, e o Cabernet Franc de qualidade, e também tem a ver com essas semelhanças. É, mas quando a gente vai para Santa Catarina, não tem outra região para comparar no mundo. Quando a gente vai para Brasília, para Minas Gerais, para o Vale do São Francisco, realmente, aí é do zero. Bom, tem um monte de aprendizado, acho que a viticultura e a enologia brasileira estão muito alinhadas, assim, tem muitas trocas com o mundo, né? Mas é um desafio que é maior, porque, tá, pega-se o que se sabe, mas na hora de, é, com aquela brincadeira, né, na prática a teoria é outra. No entanto, dá mais chance de ter algo único, né? Em termos de identidade, eu diria assim, o Merlot do Vale dos Vinhedos é mais único do que o Merlot, do que o espumante inglês. Vou dizer mais, um espumante de Pinto Bandeira tem uma tipicidade maior do que qualquer espumante inglês, porque o espumante inglês, assim, ou são muito simples, que aí a gente não tem como falar de tipicidade, e os de alta qualidade estão claramente emulando o champanhe. Então, enfim, dá um debate bom. Agora, sobre né, será que champanhe continua existindo? Será que se muda para a Inglaterra? A França, teremos uma nova guerra dos 100 anos aí entre França e Inglaterra, aí, um toma conta do outro e expande. Porque champanhe já expandiu, já diminuiu, tinha projeto para dobrar, aí desistiram. Daqui a pouco expande um pouco mais e chega lá, né? Era para ter sido finalizado em 2023 já o projeto de expansão da área de champanhe, mas isso ainda não saiu, né? Acho que eles estão Era resistentes. para ter sido finalizado em 2008. Sim, e eles No primeiro projeto de... imagina quando chegar o momento que eles vão ter que se aproximar da Inglaterra, né? O que que vai acontecer? É, pode acontecer. Mas os mais pessimistas, estava conversando com o pessoal da Borgonha, mas assim, a Borgonha vai acabar. Quem sabe o destino de Champagne seria se tornar Borgonha, de Borgonha se tornar o Vale do Rhône, e o Vale do Rhône não ter mais vinho. É o cenário mais pessimista de todos. E que pode acontecer, efetivamente, em função das mudanças climáticas, né? Mas isso dá muito pano para manga. Com certeza. É um assunto interessante, até se a gente for pensar nessas culturas e na concorrência existente, né? Que já vem há tanto tempo, que é tão histórica aí na região. E aí agora, justamente, eles podendo produzir uma bebida no mesmo estilo, assim, é muito doido pensar em tudo isso. Talvez eles nunca tivessem imaginado lá atrás, né, esse momento aí que eles pudessem estar produzindo. Mas eu As tenho. grandes rivalidades revelam grandes amores também, tá? É isso aí. Eu acho que assim, a produção realmente de qualidade dos vinhos da Inglaterra tem muito a aparecer. A gente também está considerando aqui, né, outros vinhos brancos tranquilos, principalmente, como o professor Júlio destacou. Então, assim, é uma região que a gente já começa a convidar a nossa comunidade, a BSRS, para ir se inteirando um pouco mais, porque vocês viram, né, a quantidade de vinhedos aí, os hectares que foram aumentando com o passar dos tempos. Então, é uma região para a gente ter em foco. Então, foi muito legal a gente poder fazer essa interação hoje, né, professor Júlio, porque realmente é muito interessante a gente poder ter esses momentos. E assim, a gente já queria falar de vinhos ingleses.
quanto mais espumantes e ainda mais poder relacionar com champanhe, então acho que foi um momento muito legal que a gente considerou aqui para trazer no Wine Update, justamente algo bem atual. E vamos falar um pouquinho dos nossos cursos, professor Júlio? Vamos falar, porque para quem quer entender um pouco mais, ter fluência, poder comparar as diferentes regiões, como nós estamos fazendo aqui, uma formação em sommelieria realmente é importante, porque é o que nos dá a chance de estudar as principais regiões do mundo do vinho e, e a abordagem da ABS-RS, obviamente, segue as diretrizes da ABS Brasil, que é a instituição que representa a Associação da Sommelieria Internacional, é a principal associação de sommeliers do mundo. Então, nós seguimos essa formação. Aliás, é a Associação Brasileira de Sommeliers que é responsável por existir a regulamentação da profissão de sommelier no Brasil, né? Nem todo mundo sabe disso, mas aquela regulamentação é uma regulamentação que foi criada em conjunto com a ABS, né? Então nós temos um cuidado muito grande assim na montagem dos nossos cursos para ter os conteúdos sempre alinhados com as diretrizes da ABS Brasil e da Associação da Sommelier Internacional, tanto é que nós não trabalhamos agora só vinhos, mas nós temos também outras bebidas para dar uma formação ainda mais completa. E no curso do sommelier profissional presencial, aqui tem na tela o QR Code para quem quiser se inscrever, tem início dia 27 de setembro. Nós temos ainda, além da vivência com os colegas, networking, a possibilidade de visitar diferentes vinícolas, tanuarias, estar perto do setor vitivinícola aqui na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, Garibaldi, Flores da Cunha, e é uma imersão realmente muito, muito interessante. O curso acontece em 7 módulos, são 7 fins de semana, um por mês. Então, quem quiser se organizar, consegue se organizar com tranquilidade. Aula sexta-feira, sábado o dia inteiro, domingo de manhã. Então, tem tempo para viajar também. E é uma formação que vai ajudar nisso tudo, né? Não sei se quer complementar com mais algum comentário sobre o nosso curso de sommelier profissional presencial, Patrícia. Com certeza, professor Júlio. Esse é um curso que as pessoas, além de conseguirem compreender muito bem como funciona uma região vitivinícola, como a Serra Gaúcha, porque estamos totalmente inseridos nessa região para os estudos práticos, a gente vai estudar vinhos do mundo, complementados por essa imersão vitivinícola, com contato direto com enólogos, com os produtores, além de todo o networking que a própria turma faz. A gente brinca, né, internamente que esse curso sempre muda muito a vida dos alunos, porque as pessoas sempre saem muito diferentes dali. E quando o professor Júlio falava da chancela, até da ASE, né, junto à ABS Brasil, a ASE sim, representa a Sommelier em mais de 62 países. Então, são países que, se você é formado pela BSRS, você vai ter o reconhecimento ASE e você também vai ter esse reconhecimento internacionalmente, como consequência. Então, esses nossos cursos, eles já eram muito, eu vou dizer assim, bem longos comparados ao mercado, e já abrangem muitos conteúdos, tanto que os professores estão, às vezes, assim, que nem eu, Júlia, assim, ó, tentando dar aula aqui e tentando dar conta de todos os conteúdos, de passar o máximo de conhecimento para vocês, e agora ainda complementados por outras bebidas, no qual esse sommelier, ele deve ter conhecimento, especialmente em vinhos, mas também em outras bebidas. Então é legal porque você sai, assim, formado de forma completa, além de ter todo esse momento presencial e um networking muito importante. Além disso, para quem quer realizar esse sonho, porque eu sei que sommelier presencial ou online, ele é um sonho para muitas pessoas. E para quem quer realizar essa meta ainda nesse ano de 2024, essa é a última oportunidade. Então, nós temos o curso presencial iniciando no dia 27 de setembro e vamos ter a turma online, que vai ser a última do ano também, né, professor Júlio? Exatamente. E para quem não pode presencial, tem dificuldade no fim de semana, o sommelier profissional online tem exatamente a mesma estrutura. São os mesmos conteúdos, a mesma quantidade de vinhos degustada. Claro, não tem as visitas. Em contrapartida, o que tem de vantagem?
recebe-se os vinhos em casa. Nós temos uma tecnologia que foi desenvolvida em parceria com a Petrônios, que nós reinvasamos os vinhos, recebe as amostras em casa para degustar de todos os vinhos, garrafas para também ter o serviço, tem cerveja, tem destilados para nas aulas, ou seja, todas as aulas, é uma coisa bem importante, todas as aulas da ABS têm degustação. Isso aí também é uma norma da ABS Brasil, né? Toda aula tem degustação e o curso online, evidentemente, também vai ter isso. Você recebe as amostras em casa, com outro aspecto, as aulas são semanais, não fim de semana, então é um dia da semana à noite, e essas aulas ficam gravadas, então quem não conseguir assistir ao vivo pode assistir gravada. Quem assistir ao vivo, fica em dúvida, quer assistir de novo, pode assistir quantas vezes quiser. Tem um ano, até depois que acabou o curso, pode voltar e assistir. Tem disponibilização de todos os materiais. E essa é uma vantagem, então, para quem quer ficar no conforto de sua casa, vai receber todo o material, vai ter todo o conteúdo, todo o suporte, a disponibilidade dos professores para tirar as dúvidas e poder ter uma formação que é exatamente a mesma, o diploma é exatamente o mesmo para quem fizer presencial ou fizer online. A diferença é essa, né? No presencial tem a experiência presencial, a experiência das vinícolas, a experiência da Serra Gaúcha, e o online tem a facilidade, tem a praticidade de estar em casa e ambas formações com o mesmo conteúdo e que ajudam na realização desse sonho, que normalmente é só mais um passo, né? Pode ser um dos primeiros passos para alguns, para outros vai ser passos intermediários, mas nunca é o último passo. O mundo do vinho sempre exige da gente uma atualização, um estudo contínuo. Isso aí. E mesmo que você queira fazer uma formação de vinhos só para conhecimento pessoal, é uma ótima, porque você aproveita para ter muitos momentos de degustação. O sommelier online, por exemplo, tem vários alunos que acabam acompanhando a aula, deixam a partezinha que o professor degusta o vinho para outro momento no final de semana, na hora de tomar o vinho, fica ali apreciando e escutando a gente. Até porque nesse online hoje em dia, quem assiste as gravadas depois pode aproveitar para assistir mais devagar a aula, se o professor fala muito rápido, ou se acha que o professor fala muito devagar, dá para assistir mais rápido a aula, né? Ou É mais verdade. Tem então, isso também. isso facilita muito, assim, né? Porque daí cada aluno também, às vezes, pode conduzir da sua forma, assistir no momento que quiser, repetir quantas vezes. E, assim, o online a gente também é meio suspeito a falar, né, professor Júlio? Porque às vezes as pessoas pensam, nossa, esses tubetes, né? Como é que a gente recebe tudo isso fracionado em casa? É todo um sistema feito em parceria com a Petronius, que é dentro de uma vinícola, né? Com responsável técnico. Então, a gente vem desenvolvendo e vem fazendo isso há muitas turmas. A gente já formou mais de 1.000 sommeliers na BSRS, então não é algo que começou ontem. E fiquem tranquilos que, assim, a gente acompanha todo esse processo super de perto. Inclusive, a gente vai mandando os kits na casa, assim, na casa de vocês, e todo mundo ama, para qualquer lugar do Brasil. Exatamente. Muito bem. Obrigado, Patrícia, pela companhia. Foi um prazer trocar contigo. Espero que tenham gostado. E quem tiver perguntas, comentários, dúvidas, pode colocar, né, nos comentários aí, a gente vai responder. Com certeza. Ficamos à disposição, então podem deixar aí nos comentários qualquer dúvida que ficar. Muito obrigada, professor Júlio, pela companhia. Foi muito bom aprender um pouco mais sobre os vinhos ingleses. E seguimos em contato, gente, dentro da nossa comunidade ABSRS. Aqui no YouTube a gente está sempre com um vídeo novo, seja no ao vivo do Bela ou nos nossos conteúdos gravados. Então, até breve e muito obrigada. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.